Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, em Cristo bem-vindos. Nossa comunidade reúne-se para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A liturgia de hoje convida-nos a responder ao questionamento do Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele é o Cristo de Deus, que realiza sua missão, salvifica através do amor, doação expresso na cruz. Somos convidados a seguir o Senhor, tornando nossa vida semelhante à dele. Celebramos também o Dia Nacional do Migrante, recordando todos os que deixam sua terra natal e se lançam em busca de novos horizontes. Em pé, celebramos. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dás. Nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos alegramos em torno do altar, em celebrar a ceia em nome do Senhor. És fonte de alegria, queremos te seguir, pois um dia nos darás um lugar bem mais feliz. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em seu amor, reunido em seu amor. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bom dia, comunidade. Tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Estamos felizes, pois estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E não é porque é tempo comum que é qualquer domingo, não. Mas nós vemos a caminhada de Jesus e os seus ensinamentos, por isso que se destaca um pouco neste caminhar do próprio Cristo, os seus ensinamentos, o que ele tem a trazer a nós. E para que nós possamos melhor nos aproximar da mesa da Eucaristia, para que precisamos melhor nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor, precisamos reconhecer as nossas falhas humanas. Nós vamos ver na leitura de hoje que Jesus vai pedir a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele pede uma resposta pessoal a Pedro. Quem é Jesus para Pedro? Quem é Jesus para os outros? Pedro vai responder e Jesus vai falar: e você? Você, Pedro, quem diz que eu sou? Pelas vezes que nós não reconhecemos Jesus como nosso Senhor, pelas vezes que não agimos como filhos do nosso Deus, pelas vezes que negamos ou deixamos de seguir a nossa fé, falhamos humanamente, pelas vezes que promovemos desigualdades, como a gente vai ver na segunda leitura de hoje, pelas vezes que não fomos bons cristãos. Peçamos perdão a Deus, arrependido das nossas falhas, dos nossos pecados humanos. Nós somos igreja santa e pecadora, Senhor, tende piedade, piedade de nós.
pecado sofre o corpo de Cristo. Ó Cristo, tende piedade, piedade de nós. Há muitos sinais de morte que nos separam. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos por mais esse domingo estarmos reunidos, glorifiquemos pelo dom da nossa vida, glorifiquemos pelo Deus que nos ama, glorifiquemos cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Hoje rezamos em especial pelo 7º dia de falecimento de Maria Nunes Guimarães, também pelas intenções apresentadas no início da celebração, a que cada um traz em seu coração. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de coração. Eles olharão para mim, aos que eles feriram de morte, hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único. Hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedó. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para a ablusão e purificação. Palavra do Senhor.
minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como a terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas
elas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs? Acabamos de ouvir o Evangelho segundo São Lucas. E Lucas vai nos demonstrar aquela pergunta que havia dito no início. Quem é Jesus para vós? Jesus pede a Pedro. Quem os outros dizem? Uns dizem ali que é um profeta. Outros vão falar que Jesus é um homem muito sábio, muito inteligente. Outros vão comparar Jesus com Dalai Lama, com Buda, com, sei lá, um autor muito famoso. É um cara muito esperto, muito inteligente, que a gente pode seguir ele, porque é gostoso, é bom de ouvir quando ele fala, né? Então Jesus é um cara fantástico. Então eu sigo ele porque ele é muito legal. Aí Jesus quer saber, não, eu quero saber de você. Pedro, João, Tiago, Maria, Giovana, Marcos, Cristina, você que está aqui. Essa pergunta que ele faz. Para você, para mim, quem é Jesus? Só mais um homem importante? Só mais um homem que fez história e que ficou marcado? Ou ele verdadeiramente é o Filho de Deus? Essa resposta que Pedro deu foi a resposta que um verdadeiro judeu que reconhece a história do passado e esperava a vinda do Messias, vendo seus atos, suas ações de Jesus, reconhece que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Nós vimos na primeira leitura, na leitura do profeta Zacarias, há uma profecia da qual os habitantes de Jerusalém vão sofrer, pois eles terão matado, eles terão ferido um primogênito. Aqueles que ferirão de morte, a perda de um filho único, a morte de um primogênito. De quem Zacarias está falando? Do próprio Jesus. Assim como Zacarias falava que viria o Messias, todos os outros profetas falavam que viria o Messias. Então os judeus esperavam a vinda de um Messias. Os judeus esperavam a vinda de um Cristo, do Filho de Deus. Então não era uma novidade para eles, eles só precisavam reconhecer. Diferente dos gregos, diferente dos romanos, que nem sabiam quem que eram os profetas, quem que foi Abraão, quem que foi Moisés, eles não estavam nem aí para isso. Eles conheceram Jesus depois que lhes foi apresentado.
Então Jesus esperava que os seus discípulos o reconhecessem, aqueles que o seguiam o reconhecessem. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho do seguimento. Sim, é o Evangelho da qual Jesus sai da sua cidade de Nazaré e segue destino a Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele segue o caminho para a cruz. E depois da cruz, ele segue o caminho para os céus, a ascensão. Lucas é conhecido como Evangelho do caminho, pois Jesus pôs-se a caminho o tempo todo. E na leitura de hoje, ela é o final da sua missão e ali ele segue o caminho para Jerusalém. Ele toma a decisão: vou para Jerusalém. Quem acredita em tudo que eu fiz, quem acredita que eu sou o Filho de Deus, tome a sua cruz e me siga. Siga o caminho que eu estou seguindo. Siga o caminho, seja para Jerusalém ou o caminho da cruz, mas o caminho para Deus. Então Jesus quer um compromisso de seguimento. E ele vai falar: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Cruz talvez todos nós temos, todos carregamos as nossas cruzes, seja nas nossas comunidades, com os nossos problemas e dificuldades, seja na nossa família, seja com doença dentro da família, com problema com o filho, problema com a esposa, problema com o parente. Todo mundo tem a sua cruz para carregar. Sim, mas será que todo mundo renuncia a si mesmo? No tempo de Jesus, nem todos renunciavam a si mesmo. O que significa renunciar a si? Renunciar ao seu status, renunciar ao seu poder, renunciar ao seu dinheiro, renunciar às suas condições melhores do que os outros, renunciar a si e reconhecer-se igual aos irmãos, reconhecer-se filho de Deus. E nós vimos na segunda leitura de hoje, na carta de Paulo aos Gálatas, essa dificuldade da renúncia de si mesmo. Então Jesus veio para os judeus, nem todos o reconheceram. E Paulo, profeta dos gentios, o grande homem que evangelizou os gentios, leva então esse Jesus para aqueles que não o esperavam. Mas como na comunidade de Jerusalém tinha os seus problemas, também nas comunidades fundadas por Paulo tinha os seus problemas. E ele vai falar, Paulo: já não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem e mulher, todos somos irmãos, porque todos fomos batizados e acreditamos no mesmo Cristo. Por que Paulo vai dizer isso? Porque há uma diferenciação, havia um preconceito muito grande nessa comunidade de Gálatas, e não só lá na Galácia, mas em muitos outros lugares. Esta pequena passagem de Gálatas, da qual Paulo nos fala, não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem, ela é como se fosse a síntese do evangelho de Paulo. Paulo anuncia o evangelho aos gentios e ali é como se sintetizasse tudo. Aquilo que muitos dos judeus não conseguiram dar um passo além, Paulo consegue dar esse passo e reconhecer daqueles que eles não reconheciam como filhos de Deus, os que não eram judeus. Tanto que Paulo briga pela circuncisão e pela conversão desses e dedica a sua vida então às suas viagens missionárias. Havia no tempo de Paulo então, nessa comunidade dos Gálatas, uma grande discriminação. Primeiro, os judeus já discriminavam aqueles que não eram judeus, pois eles se achavam melhores. Além disso, os judeus cristãos se consideravam melhor dos cristãos pagãos, aqueles que foram convertidos. Paulo foi lá e converteu os romanos, converteu os gregos. Espera aí, mas eu sou um judeu cristão, então eu venho lá de Abraão, eu sou melhor do que esses ali, que são de segunda classe. Por isso que ele vai começar a falar a diferenciação dos judeus para os gregos. Os judeus, além disso, consideravam-se melhor os judeus homens, porque nasceram homem. Um verdadeiro judeu, todo final do dia, ele vai rezar o seguinte: obrigado, Senhor Deus, por ter me feito homem. Homem, não ser humano, homem e não mulher, pois a condição da mulher era inferior. Os judeus
tinha que ser homem, era muito melhor do que ser uma mulher, que não possuía grande valor. Além disso, os gregos também, quando ele fala dos judeus e dos gregos. Os gregos também tinham sua parcela de culpa. Eles possuíam os seus escravos e as suas mulheres serviam somente para quê? Procriação. Quem conhece um pouco de filosofia vai conhecer a história de Sócrates e da sua esposa, a Xantipa. Um nome bem esquisito, né? Mas ela reclamava que ele não gostava dela, pois eles tinham a ideia de que a mulher servia somente para ter filhos. Ela não servia nem sequer para dar prazer ao homem, mas somente para ter filhos. E eles faziam isso por obrigação, senão a humanidade ia acabar, senão o mundo deles acabaria. Por isso que eles precisavam de novos gregos. Além disso, para os gregos, os escravos eram considerados depois dos rebanhos. Primeiro vêm os rebanhos, depois viriam os escravos. Então veja a diferenciação de seres humanos. Vejam a divisão que havia naquele tempo, quão grande que era na mentalidade deles. Os romanos também tinham os seus escravos e consideravam esses escravos como res. Res significa coisa, que pode ser comprada, vendida, matada, do jeito que quisesse. Uma pessoa torna-se coisa nas mãos de outra pessoa. Por isso Paulo vai dizer, não há mais escravos e não há mais livres. Para a gente ter ideia, um filósofo chamado Catão vai escrever o seguinte: um velho escravo vale menos do que um boi velho, pois o boi velho pelo menos a gente pode matar, e por mais que sua carne seja dura, a gente pode comer. Agora o escravo não. Pensa a mentalidade. E era algo comum e normal. Então, um escravo velho vale menos do que um boi velho. Veja o quão que era a diferença e o preconceito que existia naquele tempo. E Paulo, com o seu evangelho, com a sua pregação, pede o fim desses privilégios. Pede a igualdade. A igualdade entre os judeus e os gregos, entre os romanos, entre homens e mulheres, que se acabe todo esse preconceito, pois todos somos filhos de Deus, todos fomos batizados, todos somos iguais e não mais diferentes, pois todos queremos um mesmo céu, todos ocuparemos o mesmo lugar no reino de Deus, todos lutamos por uma mesma causa. Tanto que Paulo escreve a carta a Filémon, falando do escravo Onésimo, vai falar sobre liberdade. Sim, Paulo vai defender um escravo e vai falar assim para Filémon: Filémon, acolha Onésimo que está preso comigo, acolha ele como se fosse um irmão meu. O que tu fizeres a ele estará fazendo como se fosse ao meu coração. É o meu coração que você está acolhendo. Ele pede para acolhê-lo como um cristão e não mais como um escravo. Onésimo era escravo e seria morto pelo crime que cometeu. Não sei qual foi o crime, isso não se destaca na carta. Mas o que interessa é que Paulo defende o fim da escravidão. Paulo defende as mulheres, por exemplo, tão preconceituadas na época. Na casa de Lídia, funda a comunidade de Filipenses, ou então na casa de Priscila e Áquila, são comerciantes de tenda, de couro. Ele sempre vai falar na casa de Priscila e depois na casa de Áquila. E os dois eram comerciantes e Paulo não tinha problema com isso, de ter uma mulher comerciante e morar na casa desta mulher. Não, tanto que a primeira carta aos Coríntios diz que ali é fundada a primeira comunidade dos coríntios, na casa de Priscila, na casa de Lídia dos Filipenses. E Paulo vai falar sobre a diaconisa Febe de Cencreia. Sim, Paulo na sua igreja funda as diaconisas. Veja que distante da nossa realidade dos dias de hoje estamos. Hoje nós não temos diaconisas. Temos, graças a Deus, as nossas ministras, né? As ministras, as catequistas, mas talvez poderíamos, como igreja, ir muito além, muito mais. Para Paulo existia o ministério das mulheres. Na primeira carta a Timóteo ele vai falar da diferenciação dentro da própria igreja.
ele fala que primeiro vem os bispos, depois vem os diáconos, depois vem as viúvas e por quarto, os presbíteros. Paulo vai distinguir estas classes, colocando as viúvas, as mulheres, como uma categoria dentro da igreja, a serviço dessa igreja. E não simplesmente para limpar o chão, para arrumar os bancos, para varrer o pátio. Não, mulher é muito mais do que isso. Mas isso só no tempo de Paulo? Só nos dias de Paulo, de Jesus? Será que não existe ainda essa diferenciação nos dias atuais? Eu acho que sim, queridos irmãos e irmãs. O mundo praticamente torna-se cristão, ou boa parte dele. O Brasil, nós somos 80% da população cristã, não todos católicos, mas todos cristãos, ouvimos essas mesmas leituras aqui. Seguimos esse mesmo Jesus. No entanto, somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. A questão do feminicídio, a cada dia escutamos uma notícia diferente. Para a gente ter ideia, em 2017, houve 4.936 mortes de mulheres. Mais de 13 mulheres por dia foram mortas, só por serem mulher. Não estamos falando de assalto, não estamos falando de uma mulher que estava andando na rua, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, infartou. Não, foi morte dentro de casa, morte por vítima de violência. No início de fevereiro deste ano, já foram mais de 200 casos. 76% dessas mortes, desses espancamentos, dessas torturas, é provocada pelo próprio marido ou então pelo ex-parceiro. Como disse, o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Além disso, temos a diferenciação de cor. Nosso Brasil, 54% da população é negra. No entanto, a diferença salarial, em 2017, o negro ganhava R$ 1.570, em média, enquanto que um branco ganharia, em média, R$ 2.800. No ensino superior, temos uma diferenciação. Aqueles com mais de 25 anos, 22% se formam são brancos, enquanto somente 9% são os negros que se formam. Nós somos o 9º lugar, o Brasil, em desigualdade do mundo. Do mundo todo, de todos os países, nós somos o 9º país mais desigual. Nós temos 15 milhões hoje no Brasil que vivem com menos de R$ 7 por dia. Isso significa 7% da nossa população. R$ 7 por dia. Se eu for ali embaixo agora comprar um pastel, tá quanto o pastel? R$ 3, tá? Será que uma pessoa consegue sobreviver todos os dias comendo 2 pastel? Isso é uma alimentação suficiente? Não. Então nós temos 7% da nossa população vivendo numa total desigualdade. Nós fomos o último país do mundo, em 1888, a abolir a escravidão. No entanto, em 2018, 1.700 casos de trabalhadores escravos. Será que este mundo cristão continua desigual? Reconhecemos os nossos irmãos e irmãs? Então, queridos irmãos e irmãs, para concluir, toda essa desigualdade que existe nos dias de hoje, um Brasil que é 80% cristão tem todas essas diferenças. Tantas mulheres sendo mortas e não valorizadas, tantas pessoas sendo discriminadas por sua classe, por sua cor, pelo seu estudo. Há tanto a gente melhorar dentro da nossa própria igreja, como eu disse. Nós ouvimos Paulo que já tinha diaconisa e nós não temos ainda no mundo de hoje. Que dificuldade que é de colocar uma mulher, dizer que ela não é capaz de vir fazer uma homilia, que ela não é capaz de celebrar com a sua comunidade, ela é capaz como o homem é capaz. Então, queridos irmãos e irmãs, considerarmos todos irmãos, irmãos numa mesma fé, lutamos por uma mesma causa, acreditamos no mesmo Cristo, e é essa a resposta que Jesus pede no Evangelho de hoje. Qual resposta? Quem é Jesus para ti? Como é que eu vou responder? Como Pedro respondeu?
Nossa teoria é muito fácil. Na catequese a gente aprende. A nossa teologia é muito racional. A teologia talvez mais bem fundamentada é a teologia cristã, católica de forma específica, mas nós somos racional e não somos vivenciais. No dia a dia a gente dá essa resposta. Quem é Jesus para mim? Eu vou mostrar quem Ele é para mim. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou reconhecer no outro, independente da sua cor, da sua classe, o outro como irmão. Mais do que irmão, filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Ali sim eu estou dando a resposta, quem é Jesus para mim? No dia a dia. Não uma resposta teórica, distante da nossa realidade, mas uma resposta que seja aqui, encarnada, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola. Aí nós acabaremos com todas as diferenças. Aí não vai ter mais escravos, não vai ter mais livres, não vai ter mais homens, mulheres, brancos, negros, somente irmãos. Somente irmãos. É essa a resposta que Jesus pede, que sejamos todos irmãos no mesmo Cristo. Amém, comunidade? Vamos ficar de pé, professar a fé que acreditamos, juntos rezando. Creio em Deus Pai, Do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos a Deus as nossas preces, que na sua misericórdia e bondade possa escutá-las e atendê-las. Pelos padres de nossa comunidade e pelo administrador diocesano, para que no exercício do seu pastoreio sejam fortalecidos com a graça do Senhor, rezemos. Senhor, ajudai-nos no seguimento de Jesus. Pelos jovens de nossas comunidades, para que se unam cada vez mais ao Senhor e deem a Ele uma resposta ao seu chamado de amor, rezemos. Senhor, ajudai-nos no seguimento de Jesus. Pelos nossos governantes, para que promovam a paz e a concórdia no exercício de suas funções, construindo uma sociedade fundamentada na justiça social, rezemos. Senhor, ajudai-nos no seguimento de Jesus. Por todos os migrantes que experimentam em suas vidas o peso da rejeição e da discriminação, para que encontrem em nossas comunidades a solidariedade e a acolhida de que necessitam, rezemos. Senhor, ajudai-nos no seguimento de Jesus. Ó Deus, que nos revelais o vosso Filho, nosso caminho, verdade e vida, ouvi as preces da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos as nossas ofertas. Ofertamos, Senhor Deus, nossa vida pelo irmão, reunidos filhos teus, partilhando o mesmo pão. Ofertamos, Senhor Deus, nossa vida pelo irmão, reunidos filhos teus, partilhando o mesmo pão. Eras tu, Senhor Jesus, viestes pobre tão discreto, carregando tua cruz, nos que vivem sem um teto. Eras tu, Senhor, então, indigente a clamar, mendigando pelo pão Que sobeja em nosso lar.
Senhor Deus, nossa vida pelo irmão, reunidos filhos teus, partilhando o mesmo pão. Ofertamos, Senhor Deus, nossa vida pelo irmão, reunidos filhos teus, partilhando o mesmo pão. Eras tu, Senhor, sofrendo nos presídios da cidade, deficiente sem emprego, implorando piedade. Eras tu, mas quem diria? Eras teu este clamor. Dá-nos fé que assim possamos acolher-te, ó Senhor. Ofertamos, Senhor Deus, nossa vida pelo irmão, reunidos filhos teus, partilhando o mesmo pão. Ofertamos, Senhor Deus, nossa vida pelo irmão, reunidos filhos teus, partilhando o mesmo pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas oferendas se mudem no corpo e no sangue do vosso Senhor Jesus Cristo. Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo aos céus, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dionísio, que é administrador desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os a todos. De forma especial recordamos a passagem de 7º dia de Maria Nunes Guimarães. Acolhei-os para que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para caminharmos juntos, construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesse amor que nos une, saudemos desejando a paz.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei a saída, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nossos caminhos então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos
nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei do meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Veja, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, tem avisos? O tríduo em preparação à festa do Sagrado Coração de Jesus, dia 25, 26 e 27, às 19h15, aqui na igreja. E o retorno das atividades, dia 25/6, a partir das 8 horas. É na igreja aqui ou na catedral? Na catedral, né? Vai ter algum tríduo aqui ou não? Não, né? É a catedral, né? Está lá a igreja atual? Não. Então é lá na catedral, tá? Então o tríduo em preparação ao Sagrado Coração de Jesus. E o Padre Clodoaldo vai fazer aniversário, dia 27/6, e está convidando o pessoal para ir para a festa dele. Mas a festa dele vai ser uma missa, tá? Então o padre faz festa assim.
É uma missa de ação de graças, agradecer a Deus pelo dom da vida dele. Dia 27/6, às 19h15, lá na Catedral. E em vez de presente, quem quer dar presente, pode levar presente, mas ele quer fralda geriátrica, ele quer cobertor, ele quer alimentos não perecíveis, material de higiene, tudo isso que aí vai ser doado para entidades carentes. Tá? Então, você vai comprar algum presentinho para o padre, leva isso aí que ele vai ficar muito contente em estar ajudando as outras pessoas. A Pastoral Familiar vai fazer o encontro para casais recém-casados, dia 29/6, às 14h, lá no Centro Catequético, lá na vila, ali na Catedral mesmo. Tá? Então, conhece algum casal recém-casado, tem 6 meses, 1 ano, sei lá, né? Está no começo aí da caminhada, né? Convida para estar participando lá deste encontro. E para os que não casaram ainda, tá? Se juntaram faz 7, 8, 10, 15 anos que estão vendo se dá certo, né? E está dando certo, então está na hora de casar. Tem o casamento comunitário, tá? Dia 21 de setembro. Para esses casais que querem casar, né? Levar a documentação na Secretaria da Paróquia até dia 15 de agosto, tá? Para a gente dar os encaminhamentos ali e fazer os proclames. E os avisos da comunidade: estaremos vendendo após a missa pastel, pão, macarrão e cueca virada no salão de festas ali embaixo. São esses os nossos avisos. Antes da